Bom dia a todos, ou boa tarde, não sei qual vai ser o horário que vocês vão ver essa palestra, né, essa aulinha. E hoje nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre vacinas, né, sobre as vacinas na melhor idade. Meu nome é Alex, eu sou professor do curso de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e a minha área é justamente a parte de imunologia, que estuda as defesas do corpo contra a ação desses patógenos, né, desses micro-organismos, bactérias, fungos, vírus que infectam as pessoas e como que o nosso corpo reage, né, como que ele cria defesas contra esses micro-organismos. Então, para a gente entender o papel das vacinas e sua importância dentro do contexto da melhor idade, nós vamos responder 5 perguntinhas lá que vão deixar vocês mais por dentro, né, de que é uma vacina, como que ela é feita, por que é importante tomar vacinas, vacinas são seguras, não são seguras. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então vamos lá. A primeira pergunta que a gente vai responder é como que o corpo produz defesas? Né? Sem vacina, mas se a gente é infectado, como que a gente produz defesa? Então essa é a primeira pergunta que a gente vai responder, certo? Então pensemos lá numa pessoa, né, que um desenho de uma mulher, né, deitada lá, digamos que ela entrou em contato com micro-organismos, né? Então bactérias, por exemplo, nós temos diferentes tipos de bactérias, mas bactérias que podem, por exemplo, causar infecções de garganta, né? Como, por exemplo, os streptococcus, é o nome científico da bactéria, né? Há bactérias que podem causar pneumonia, né? Temos um grupo grande de bactérias que podem causar pneumonia, ou podem ser vírus também, né? O vírus da gripe, né? Que a gente tem também a vacina da gripe, então a gente vai falar um pouquinho dela, mas são vírus da gripe. O vírus do resfriado, são vírus diferentes, tá? Hoje que está mais circulando, né? Então todo esse contexto da pandemia, o coronavírus. Então, a pessoa entra em contato com esses micro-organismos. Falei alguns aqui, mas na verdade nós temos uma gama enorme de micro-organismos que a pessoa pode entrar em contato. O que acontece lá no corpo? Então, ela entrou em contato com esses micro-organismos vão entrar no organismo da pessoa, né, no corpo da pessoa, e lá o que vai acontecer? Vai acontecer o que a gente chama de ativação do sistema imunológico. O sistema imunológico é o nosso sistema de defesa, são as nossas células de defesa. Uma analogia, talvez para ficar fácil, são os nossos soldados de defesa do corpo, tá? Então, esses soldados, né, essas células, elas vão conseguir reconhecer, aqui no exemplo é uma bactéria, mas pode ser um vírus, pode ser um fungo, pode ser um parasita, um protozoário, por exemplo, a leishmania, tá? Então reconhece esse microorganismo, né? E vai através de sinais químicos, proteínas e coisas assim, vai ativar várias outras células, tá? Ativar esses, digamos, analogicamente, esses soldados, tá? Então, o que é esse ativar? É como se fosse uma analogia também, contar, olha, esse patógeno aqui que está infectando o nosso organismo, a gente precisa lutar contra esse patógeno aqui. Então, essa apresentação, essa identificação ocorre dessa forma. Né? Obviamente que não é em palavras, né? Uma sinalização que a gente chama de sinalização química, tá? Acontece através de produtos químicos, mas fala, né, entre aspas, ali uma célula para outra, dizendo, olha, é esse patógeno, é esse microorganismo aqui que a gente tem que combater. E aí, então, é produzido dois tipos de resposta imune, tá? Uma resposta imune chamada de resposta imune humoral, tá? Não precisa gravar esse nome, mas o que é importante dessa resposta humoral? Vocês daí já devem ter ouvido falar bastante
é a produção do que a gente chama de anticorpos. Tá? O que são esses anticorpos? São moléculas, são pequenas proteínas que impedem, né? Elas aqui, ó, como mostra, elas se ligam, né? Grudam ali no patógeno e impede que esse micro-organismo, que essa bactéria, esse vírus ou esse fungo, ou que seja, chegue lá na onde ele vai fazer dano. Então, por exemplo, impediria o coronavírus de chegar no pulmão, impediria, por exemplo, uma bactéria de chegar lá no pulmão, ou de chegar, por exemplo, no sistema nervoso central, no cérebro, né, se for uma vacina contra uma bactéria assim, ou contra um vírus do intestino, então impede que aquele vírus, que aquele patógeno chegue no lugar que ele precisa e entre na célula e faça o dano. Então essas proteínas chamadas de anticorpos, elas vão proteger, se ligando, proteger o organismo, se ligando ao patógeno, grudando nele, impedindo que ele consiga chegar no lugar que ele tem que chegar para causar a doença. Além disso, a gente produz também uma parte que a gente chama de imunidade celular, tá? Que essa imunidade celular também é bastante importante para a defesa do corpo. Então, a gente produz tanto esses anticorpos e também essa imunidade celular. Mas talvez a característica mais importante que a gente produz quando a gente entra em contato com o patógeno seja a produção de células de memória. O que quer dizer essas células de memória? Vamos fazer de novo a nossa analogia ali dos soldados. É como se eu criasse um grupo, né, de soldados que agora são capazes de se lembrar exatamente daquele patógeno. Então, se numa próxima vez aquele mesmo patógeno entrar em contato com o nosso corpo, não precisa ter todo o processo de ativação de novo. Essas células de memória rapidamente vão se lembrar: ah, eu já combati contra esse micro-organismo, eu já lutei contra esse micro-organismo. E ele rapidamente sabe o que fazer, produz muito mais anticorpos, né, células de defesa, e ataca o patógeno. Então essa é a forma natural que nós produzimos defesa, nosso sistema imunológico produz defesa. Esse período, né, para a produção de anticorpos varia entre 5, numa infecção natural, entre 5 a 7 dias, podendo de organismo para organismo variar um pouquinho, né, e dependendo também do patógeno, pode chegar até 10 dias, mas em média de 5 a 7 dias. Qual é o problema de ter a produção de resposta imune ou imunológica ou defesa, né, naturalmente? Que nesse período, né, até eu produzir toda a defesa, o micro-organismo já chegou lá nos órgãos que ele tinha que chegar. E isso faz com que a pessoa adoeça. Então, a gente produz resposta naturalmente, nosso corpo se defende? Sim, se defende contra micro-organismos, produzindo a resposta imunológica. Porém, até ele conseguir produzir a resposta imunológica, o indivíduo fica com sintomas, fica doente, certo? Alguns vírus ou bactérias são muito agressivas, né? E essa agressão, esse período de doença pode ser muito grave, né? Levando a pessoa até mesmo a óbito, a morrer, antes mesmo que o corpo consiga ter uma boa produção de defesa contra esse micro-organismo. Então, por exemplo, no coronavírus, né, que está causando nesse momento essa grande pandemia, o corpo produz defesa? Produz defesa. Mas em algumas pessoas, a ativação desse vírus, ou seja, a entrada do vírus e o dano que esse vírus causa no organismo antes do período de responder imunologicamente, já causa uma destruição muito grande dos tecidos, um comprometimento muito grande dos órgãos.
principalmente do órgão respiratório, né, do pulmão, e isso faz com que a pessoa possa ter dificuldades respiratórias, e isso pode levar o indivíduo até mesmo a óbito. Okay? Então esse é um mecanismo natural de produção de defesas do corpo. E quando eu uso uma vacina? Então vamos pegar lá a mesma pessoa lá, né? Uma mulher lá, e digamos que ela foi vacinada. O que é uma vacina? A vacina é uma forma ou uma parte fraca daquele patógeno, né, que é injetado no corpo. Então a gente vai ver um pouquinho para frente como são feitas as vacinas, mas geralmente o que é dado para a pessoa na vacina pode ser o micro-organismo, né, aquela bactéria, aquele vírus, ou parte daquela bactéria, ou parte daquele vírus, mas enfraquecido. Ou seja, ele não é capaz de causar a doença. Ele só está ali, mas não é patogênico, ele não deixa a pessoa doente, ele está enfraquecido. E isso para quê? Para que ao entrar em contato essas partículas enfraquecidas no organismo, o sistema imunológico faça todo o processo de ativação. Então, semelhante ao que a gente viu anteriormente, vai ter o reconhecimento desses micro-organismos, né? E eu vou produzir células que vão produzir os anticorpos, né? Lembram lá dos anticorpos que grudam ali nas bactérias, nos vírus, para não deixar eles chegarem nos órgãos para causarem doença, né? E vou ter também a imunidade celular e também as células de memória. Lembra das células de memória? Aqueles soldados que já sabem, sempre que entrarem em contato com aquele patógeno, já sabem o que tem que fazer. Já sabem produzir anticorpos, né? Aquelas moléculas que grudam específico para aquele patógeno, para aquela bactéria ou para aquele vírus. E aí o nosso corpo, então, agora tem o que a gente chama de memória imunológica. Ele já sabe como ele tem que combater aquele patógeno, certo? É como agora eu ter um exército, entre aspas, treinado contra aquele patógeno, certo? E aí depois, se essa pessoa entrar em contato verdadeiramente com o patógeno, tá? Só uma coisinha antes, o tempo, né, para ativação de uma vacina, para ter a imunidade quando é uma vacina, ela varia ali entre 15 a 21 dias, tá? Nós temos algumas variações dependendo do tipo de vacina e tudo mais, mas em média até aproximadamente 21 dias. Mas o que acontece então se essa pessoa que foi vacinada produziu essa resposta imunológica, né, entrar em contato agora com os patógenos, né, as bactérias ou os vírus, né? Claro que o mesmo para qual ela foi vacinada, mas agora o patógeno verdadeiro, não a forma enfraquecida. Patógeno mesmo, que é capaz de causar doença. O que vai acontecer? Quando ela entrar em contato, então, com esse patógeno verdadeiro, né, que é o que não está enfraquecido, como o da vacina, o sistema imunológico dela já conhece esse patógeno, já sabe como atuar nele, já tem um exército treinado para atacar esse patógeno. Já tem anticorpos que grudam nele e não deixam ele chegar nos órgãos que ele tem que chegar. Eu já tenho células de memória que falam, lá, o patógeno é aquele, vamos lá e vamos destruir, vamos impedir que esse patógeno chegue no organismo, cause doença. Então, esse sistema imunológico que já está ativado impede que esses patógenos, né, para o qual foi vacinado, cheguem no indivíduo. Então, a pessoa não vai ter a doença ou pode ter uma doença leve, tá? Então, vocês devem ter visto, a gente vai comentar um pouquinho para frente com respeito ao coronavírus, né? Algumas vacinas, elas não são 100% eficientes para impedir que a pessoa tenha a infecção, tá? Mas ela é 100% para ter formas
graves, impedir formas graves. Mas a pessoa pode ter infecção ainda vacinado? Pode, mas geralmente é uma infecção muito mais branda, né? Por quê? Porque apesar do vírus conseguir entrar no organismo, como o sistema imunológico dela está ativo e sabe como lutar contra o patógeno, ele vai rapidamente neutralizar, grudar no patógeno, destruir o patógeno. Só que às vezes há ainda alguns sintomas, mas são sintomas muito mais fracos, né? E a chance dessa pessoa ter uma doença grave ou de até mesmo morrer, né, ou ir a óbito por essa doença é praticamente zero. Então, a vacina ela vai impedir, né, em muitas pessoas, né, por exemplo, umas vacinas têm 80% de eficiência para impedir doença sintomática, ou seja, 80% das pessoas nem a doença vão ter, nenhum sintoma. 20 podem ter algum sintoma, mas esses sintomas serão sintomas leves. Alguém vai ter sintomas graves? Não, zero. Por quê? Porque foi vacinada. E isso faz com que o sistema imunológico dela agora esteja ativo, fortemente preparado para responder contra esse patógeno. Ok? Então, o organismo vai estar ok. Bom, mas como são feitas as vacinas? Bom, nós temos várias formas de fazer vacinas, tá? Esse desenho aqui que eu trouxe é uma explicação para a vacina da febre amarela, tá? A febre amarela, vocês já devem ter escutado, ela também é transmitida, né, é um vírus, o vírus da febre amarela. Ele também é transmitido pela picada de mosquitos, só que mosquitos silvestres. Então, geralmente está mais associado a pessoas que estão morando em sítios, vão para regiões de mata. Tá? No perímetro urbano, nós não temos casos registrados nos últimos anos, tá? Somente no ambiente rural. Tá? Como é feito, então? É recolhido esses vírus, tá? Esses vírus são injetados em ovos de galinha. O que acontece lá nesse ovo de galinha? Lá nesse ovo de galinha, esses vírus vão se multiplicar. Mas como eles estão fora do organismo, né, fora do corpo de um homem, né, de uma pessoa, homem ou mulher, na verdade, né, ou do mosquito, e ele se multiplica no ovo, lá acontece um processo que a gente chama de atenuação. Ou seja, ele fica enfraquecido. Lembra quando a gente falou lá das vacinas, que a gente dá vírus enfraquecido, vírus, bactérias ou micro-organismos enfraquecidos? Então, ao passar, né, isso não é uma vez, é feito várias e várias vezes, essa passagem do vírus dentro de ovos, né, eles se multiplicam lá dentro, eles ficam o que a gente chama de atenuados. Então, eles ficam vírus que não conseguem causar a doença, mas eles estão lá, eles existem, eles têm as suas proteínas, suas estruturas, né? Isso é importante para que o sistema imune responda. E aí, então, esse vírus é guardado em freezers de -70, depois são feitos vários testes, né? Primeiro em animais, em cultura de células, depois em animais, para ver se o vírus realmente está atenuado, né? E aí depois, então, só finalmente quando se atesta que realmente esse vírus está atenuado, ele não é capaz de causar doença, né, no ser humano, ele é disponibilizado e feito para vacinas. E quando eu dou, então, esse vírus, né, como vacina, esse vírus atenuado como vacina, eu tenho a produção de grande quantidade daqueles anticorpos, lembra que a gente falou? Que grudam, né, se ligam forte nesses vírus, impedindo que esses vírus cheguem lá no órgão que ele precisa chegar, no organismo que ele precisa chegar, para causar doença. Então, ele gruda, liga naquele vírus, não deixando que o vírus cause a doença. Nós temos outras formas também de produzir
vacinas, tá? Vocês devem ter visto na internet, devem ter visto na televisão, né, nos jornais, né? Falando das tecnologias, das novas tecnologias. Então nós temos, por exemplo, tecnologias recombinantes, são metodologias mais rebuscadas, mas só para vocês entenderem rapidamente, os micro-organismos, os vírus, eles têm na sua estrutura proteínas. Então são fragmentos dele, pedacinhos dele. Então eu posso produzir esses pedacinhos, esses fragmentos desses vírus em laboratório, e em vez de dar o vírus ou a bactéria atenuada, eu posso dar só esses pedaços que já faz com que o corpo reconheça e, ao reconhecer, produza resposta imune. Vírus também tem, ou vírus ou bactérias, tem também o que a gente chama de material genético, né? Vocês devem ter escutado muito falar do DNA, né? Alguns vírus são de DNA, outros são de RNA, tá? Mas é o que mostra como deve ser montado esse vírus, tá? Então eu também posso dar esse material genético. Alguns vírus também podem, por exemplo, ser removido o material genético dele e deixar só a caixinha, só as proteínas, só as suas estruturas. Ou eu posso pegar pedaços desse vírus e colocar num vírus que eu sei que não causa doença, só com esses pedaços do vírus que causa doença, fazendo com que, ao dar o vírus à pessoa, eu não estou dando o vírus que causa doença, e sim um que não causa doença, mas com pedaços daquele que causa, fazendo com que a resposta imunológica seja produzida contra aquele que causa a doença. Então nós temos aí várias formas, né, de produzir as vacinas. Então, quais são as principais vacinas na melhor idade? Então, nós temos aqui algumas vacinas importantes na melhor idade. Então, aqui a gente vê aqui no pessoal mais de 60 anos, né? E aqui as vacinas, e em verde aqui as que são de importância, né? Primordial. Então, entre as que são de importância primordial, a gente tem a tríplice bacteriana, tá? Ela é bastante importante, a gente vê que em todas as faixas etárias, ó, desde o nascimento praticamente, a partir dos 2 meses, depois criança, adolescente, adulto e idoso. Entre essa daqui, né, a gente tem aqui o tétano, tá? Vocês devem ter ouvido falar do tétano. É uma vacina que é muito comum de ser dada também nas gestantes, tá? Então essa é uma vacina bastante importante e ela deve ser atualizada. Então, eu olhei lá no meu cartão, eu já tomei. Mas há quanto tempo eu tomei? Faz muitos anos, mais de 10 anos, eu preciso tomar o reforço. Então, pegue seu cartãozinho de vacinação, leva lá no posto, né? E pede para a enfermeira lá responsável pela vacinação para conferir se é necessário tomar um reforço da vacina tríplice bacteriana. Tá? Ela vai olhar lá, ela vai saber se já fez muito tempo, se é necessário tomar o reforço. Tá? Então, é uma vacina bastante importante. Outra vacina bastante importante, né, que todo ano a gente tem essas campanhas de vacinação, e é importante que principalmente as populações de risco, né, aonde se incluem também o pessoal da melhor idade, é contra a gripe, né? A vacina da influenza ou a vacina da gripe, tá? Essa vacina é bastante importante. Geralmente tem as campanhas sendo feitas ali entre o período de finais do mês de abril até geralmente junho, né? Que é uma prévia ali do inverno, porque a gente sabe que os vírus, principalmente
da gripe, eles circulam com maior intensidade nesse período de inverno, e ele é um vírus que pode causar até a morte, né, em populações de risco. Então, as populações de risco são as gestantes, são as pessoas que têm alguma doença respiratória e também os idosos. Então, é importante ali no pessoal acima de 60 anos eles tomarem a vacina da influenza. Ah, professor, eu escutei falar que a vacina da influenza, quando a gente toma, a gente fica com gripe. Isso é um mito, tá? Isso não acontece. O que pode acontecer é que você já esteja infectado com o vírus da gripe e quando você tomou a vacina, né, o seu sistema imunológico direcionou a resposta contra a vacina e aquele vírus que estava incubado apareceu. Porque o vírus que é usado na vacina, ele é atenuado, ele não causa doença. Tá? Professor, mas tem que tomar todo ano, por que todo ano se eu já tomei no ano passado? Tá? Por que acontece isso? Os vírus influenza, ou seja, os vírus que causam gripe, eles têm uma capacidade muito grande de fazer uma coisa que a gente chama de mutação. O que é essa mutação? É de mudar a sua estrutura, de mudar a sua cara, certo? E ao fato de mudar a sua cara, faz com que nossas células, aqueles soldados lá que a gente falou que já reconhece o patógeno, né, as células de memória, não consigam reconhecer. Tá? Então vou fazer uma analogia aqui. Digamos que você conhece uma pessoa, né? E aí você encontra na rua. Quando você encontra na rua, você fala: aquela lá é a fulana de tal, minha amiga. Né? Digamos que depois ela fez uma cirurgia plástica, colocou botox, levantou aqui, puxou a pele, mudou cor de cabelo, mudou tudo o rosto, né? O que acontece? Pode ser que você reconheça ela, mas pode ser que não, né? Então, é claro que é uma analogia, né? Uma historinha que eu estou mostrando assim para fazer uma comparação, né? Mas é, entre aspas, o que acontece com o vírus. Ele muda a sua estrutura, né? Ele varia ali a sua estrutura e aquelas células que serão células de memória começam a olhar e falar: será que era aquele vírus que a gente tinha que destruir? É que ele está bem diferente, ele era para ser assim, agora ele está assado. E aí o sistema imunológico não consegue reconhecer. Então, como ele muda muito, todo ano é necessário que se tome uma vacina nova para, utilizando aquelas formas mudadas, né, mutadas ou mudadas, que a gente reconhece todo ano. Então os pesquisadores veem: esse ano ela está mudando desse jeito. Então se cria uma vacina para aquela mudança. Tá? Então por isso que todo ano é necessário renovar, tomar de novo essa vacina da gripe. Então, vacina da gripe é importantíssimo de tomar para as pessoas da melhor idade. Outra vacina importante é do pneumococo, tá? É a chamada de pneumococo com 23 valências, ou seja, tem 23 tipos de bactéria, então é bastante importante também na melhor idade. E contra herpes zoster também, que é um vírus da família do herpes, né? Que a gente toma essas vacinas ali quando adultos, né? E é importante ter reforço no idoso ou na melhor idade, porque nesse período pode acontecer uma diminuição da resposta imune, né? Uma diminuição da resposta imunológica, e esse vírus pode reaparecer. Né? Ele causa o que a gente chama popularmente de cobreiro, né? Umas lesões que ficam ali na região ali perto, debaixo do braço, perto do tórax, assim, né? Perto das costelas, fica aquelas lesões parecendo um monte de feridas que dói bastante.
tá? Então, para prevenir é necessário também a utilização da vacina do herpes zoster, tá? E a gente tem algumas outras vacinas que podem ser dadas para o pessoal da menor idade, tá? Mas que estão relacionadas a populações específicas dentro dessa população. Então, são pessoas que têm um risco muito grande de desenvolver a doença, né? Ou de estarem em lugares que podem, então, ter, né, essa doença. Então, por exemplo, a febre amarela, né, que foi uma que a gente falou agora há pouco, ela é dada para todo mundo que está em regiões de circulação de febre amarela. Aqui no Mato Grosso do Sul é uma região endêmica, é uma região que tem casos. Então, por ter casos ou já ter sido relatado casos, é uma região que é necessário tomar a vacina. Ah, eu moro no sul, no Rio Grande do Sul. Tá, lá tem casos? Não, lá não tem casos. Então, é necessário tomar? Se você só fica nessa região, não. Tá? Então, tem algumas vacinas que podem ou não ser necessárias. Mas, de novo, o que é o importante? Pegar seu cartãozinho de vacinas de tempos em tempos, ir lá no seu posto de saúde, né, conversar com a enfermeira ou as enfermeiras ou os enfermeiros, né, que trabalham ali na região do setor de vacinas. Todo posto tem uma área ali de vacinas. Se não tiver naquele posto, eles vão te indicar um posto, um lugar para você ter acesso a isso. E ele vai olhar seu cartão e vai dizer: olha, precisa tomar reforço dessa daqui, essa daqui está faltando, essa daqui é importante porque o senhor ou a senhora é um grupo de risco necessário tomar essa vacina, e eles vão informar para você. Mas é importante sempre manter atualizados os cartões de vacina, tomar as vacinas que são necessárias para cada idade, né? Então, nesse cartão aqui a gente vê, olha, a gente tem um monte de vacinas nos primeiros anos de vida, depois na adolescência também temos vacina, no período de adulto também temos vacina, e obviamente no período da melhor idade também nós temos algumas vacinas importantes, tá? Bom, falamos então até agora, né, como o corpo produz defesas, como as vacinas induzem essa defesa do corpo, como essas são feitas e quais as principais vacinas da melhor idade. Mas e a vacina do coronavírus, né? Quais são os benefícios dessa vacina e quais os riscos dessa vacina? Então vamos lá. Bom, nós temos várias vacinas sendo produzidas contra o coronavírus, tá? Até o momento no Brasil, no momento que eu estou gravando essa aula, né, pode ser que quando vocês vejam, o Brasil tenha tido acesso a outras vacinas, né? Nós temos 3 vacinas que são as que estão sendo mais utilizadas no país, tá? Claro que nós temos algumas vacinas sendo produzidas aqui no Brasil, que até o momento ainda estão em estudo, mas talvez quando vocês olharem, assistirem essa aula, possam já estar comercializando, né, sendo aplicadas nas pessoas, mas eu trouxe as 3 principais que até o momento estão sendo usadas. Então a gente tem a Coronavac, né, sendo produzida lá com uma associação entre a Coronavac e o Instituto Butantan, que utiliza então um vírus atenuado, então é um vírus enfraquecido, um vírus que não é capaz de causar a doença, é um vírus fraco, tá? A gente tem a vacina da Pfizer, que usa o material genético do vírus, né? O DNA, que na verdade é o RNA do vírus, tá? E nós temos a Oxford AstraZeneca, né? A vacina da Oxford com a AstraZeneca, que é um vírus comum, na verdade é um adenovírus, é um vírus que nosso corpo já reconhece há muito tempo, com
pedaços, fragmentos do vírus causador da Covid, do coronavírus, né? Por quê? Porque aí não causa doença, só tem fragmentos, pedaços desse vírus que causa, nesse outro vírus que não causa nenhuma doença. E aí quando eu aplico uma dessas vacinas, né? Todas as três, elas necessitam de 2 doses, tá? Na primeira dose, eu vou produzir uma quantidade de anticorpos, né? Lembra lá, os anticorpos são aqueles que grudam ali no patógeno, não deixam ele, não grudam no micro-organismo, na bactéria, no vírus, não deixa ele se locomover e chegar lá no órgão, né? Impedindo que cause a doença. Então vai grudar ali uma quantidade boa desses anticorpos. Mas na segunda dose, eu produzo mais ainda. Por isso que é importante tomar a primeira e a segunda dose. Muitas das vacinas têm mostrado que uma primeira dose já é bastante eficiente. Mas quando eu tomo a segunda, a eficiência aumenta ainda mais. É o que a gente vê aqui, né? A eficácia, né? A eficiência das três principais. A Pfizer, 95%. A Oxford AstraZeneca, 79,6%. E a Coronavac, 50,38%. Quem olha assim vai falar assim, professor, mas a Coronavac só tem 50,38% de eficiência, então não é muito baixo, né? Ou a mesma Oxford, né, a AstraZeneca, tem 79%. O que são essas porcentagens, né? De 79 e de 50, né? São a porcentagem de você, ao ser vacinado, não ter nenhuma sintomatologia se entrar em contato com o vírus. Isso quer dizer que, para a Coronavac, 50,38% das pessoas que forem vacinadas, se entrarem em contato com o vírus, não vão ter nenhum sintoma, ou se tiverem, vão ter sintomas muito leves. Certo? 77,6% das pessoas que tomarem as 2 doses da Coronavac, se entrarem em contato com o vírus, certo? Não vão ter nada. O restante, aqueles 22,04%, né, vão ter sintomas leves. Então, só, né, o que resta aqui para 100 vão ter sintomas leves. E agora, sintomas graves. Ela é 100% de eficiência contra sintomas graves. Isso quer dizer que se a pessoa que tomou as 2 doses, ela pode até ter sintomas leves, mas ela não vai ser necessário uma hospitalização ou até mesmo ir para a UTI por causa do coronavírus. Por quê? Porque ela tem 100% de eficácia para prevenir, ou seja, não deixar chegar a ter casos graves ou moderados da doença. Isso por que acontece? Porque apesar do vírus conseguir às vezes chegar ali um pouquinho e entrar em algum órgão, o sistema imunológico está preparado para agir. Então, alguns sintomas leves podem acontecer por quê? Porque alguns vírus conseguiram chegar ali no órgão e causar uma pequena doença. Mas o sistema imunológico está preparado. A grande maioria dos vírus não vão conseguir chegar. Então, nunca vai, ou né, pela eficiência, não vai ser necessário, não vai chegar a um estado grave da doença. Por quê? Porque o sistema imunológico vai bloquear, destruir esse patógeno, esse vírus, antes dele conseguir destruir ou causar uma doença grave no indivíduo. Tá? Então, isso tanto para a Coronavac, a Oxford AstraZeneca também tem 79,6% de eficácia para não ter nenhuma sintomatologia, mas a gente sabe que a primeira dose já praticamente deixa 100% de eficácia contra doenças graves, e a Pfizer também, 95% para casos leves, mas 100% de eficácia contra a doença grave. Tá?
Bom, mas e os riscos? Quais são os riscos dessa vacinação? Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, os efeitos colaterais da vacina contra o coronavírus são bem leves. Então, dor no local da injeção, o braço fica dolorido, um pouco de cansaço, dor de cabeça, dor muscular. Algumas pessoas relatam febre e diarreia, tá? Isso não quer dizer que toda pessoa que tomar vacina vai sentir isso. Muitos podem ter só dor no local, alguns relatam dor de cabeça, tá? Ah, professor, mas eu tenho visto no jornal algumas notícias meio preocupantes. Então, trouxe aqui algumas. Grávida desenvolve trombose após tomar vacina da AstraZeneca. Reino Unido soma 32 mortos por coágulos em milhões de vacinados com AstraZeneca. Então, vamos ver aqui. Então, quais os reais perigos dos coágulos, né, relacionados à vacina da AstraZeneca? Então, hoje o Instituto Europeu mostra que a chance de ter um coágulo pela AstraZeneca é de 1 em 100 mil, certo? Mas alguns estudos feitos no Reino Unido, né, com pacientes com baixa contagem de plaqueta, mostrou um perigo de 1 para 250 mil. Tá? Isso mostra uma chance muito pequena de desenvolver coágulo, certo? Alguns falaram também que a maior chance de mulheres, tá? Mas, na verdade, é porque as mulheres têm sido mais vacinadas do que homens. Por isso, também, a maior incidência desses coágulos. Mas, por que eu não devo me preocupar? Porque, olha, o risco de ter um coágulo é muito mais alto tendo o coronavírus do que tomando a vacina. Então esse coágulo já é chamado de trombose venosa, né, que pode atingir o cérebro, atinge 39 em cada 1 milhão de infectados com o coronavírus. Então, se eu tiver a doença, eu tenho 39 chances em 1 milhão de desenvolver trombose. Mas se eu tomar a vacina, eu tenho 5 chances em 1 milhão. Então, tomar a vacina é melhor, porque eu tenho menos chance de desenvolver o coágulo do que tendo a doença. Além do que, se eu tiver a doença, eu posso também ter outras complicações. Né? Posso ter problemas pulmonares, posso ir também, mesmo todo esse problema do coronavírus, levar à morte. Então, a vacina, ela é sim muito segura. Né? Obviamente que pessoas que possam ter, né, alguma predisposição podem, anteriormente a tomar a vacina, consultar o seu médico, né, sobre algum risco, alguma coisa, e obviamente ficar de olho. Então, se tiver algum sintoma, né, formigamento nos membros inferiores ou superiores, nas pernas ou nos braços, né, inchaço, pode procurar rapidamente um centro de saúde, porque também tem tratamento, né? É possível tratar esses coágulos. Então, o risco da vacina é muito baixo comparado ao grande benefício de estar imunizado com uma doença que tem se mostrado bastante letal e espalhado muito, né? A gente vê aqui agora, nesse momento, enquanto eu estou gravando a aula para vocês, nós temos cerca de 15 milhões de pessoas que foram infectadas no Brasil e quase 500 mil pessoas mortas. Né? Então, o risco, o benefício, né? Risco-benefício, o benefício é muito maior do que o risco de tomar a vacina. Por isso, muito, muito, muito importante tomar a vacina contra o coronavírus. Então, rapidamente para concluir, vamos fazer um joguinho de perguntas e respostas, né? O que a gente chama de quiz. Então, mito ou verdade? Então, primeiro, vacina não é necessário se tiver higiene e saneamento. O que vocês acham? Mito ou verdade? Depois eu vou ver, hein, quem vai ganhar. Hein? Então, isso é um mito, tá? Então, não é porque tem higiene ou saneamento,
né? Porque por mais que a gente possa, por exemplo, limpar as mãos e tudo mais, eventualmente a gente pode estar num lugar que está contaminado ou próximo de uma pessoa que possa estar doente e transmitir o vírus ou uma bactéria para a pessoa, tá? É melhor ser imunizado naturalmente pela doença que pela vacina? O que vocês acham? Eu mostrei lá como que é imunizado pela doença e como é imunizado pela vacina. Não, então é um mito. Por quê? Porque ser imunizado naturalmente pela doença, eu vou ter a doença. E o risco é muito grande de eu desenvolver uma doença severa. Próximo, todas as vacinas têm efeito colateral e pode levar à morte. Mito ou verdade? Mito, né? Tem alguns efeitos colaterais? Sim, pode ter dor no local, um pouco de dor de cabeça, febre, mas elas, quando chegam no mercado, né, quando são disponibilizadas pelos laboratórios, é porque elas já foram testadas e se sabe como elas vão agir. Tá? Se a doença está erradicada ou quase não se tem mais casos, então não é necessário vacinar? Mito ou verdade? Mito, tá? Não é porque uma doença está erradicada. Né? A gente, por exemplo, no Brasil, a gente praticamente não tinha casos de sarampo. Mas o que aconteceu? Houve brote, porque muita gente parou de vacinar, começou a vir estrangeiros para o Brasil que não eram vacinados e houve brote, ou seja, houve espalhamento da doença. E o último, vacinas têm conservantes, mercúrio, alumínio e outros metais perigosos que podem levar a pessoa à morte. Mito ou verdade? Mito também. Sim, ela pode ter alumínio, tá? Pode ter algum conservante, mas a concentração é muito, muito, muito pequena, tá? Ela é só necessária para manter a vacina, mas as concentrações que estão lá estão nos limites inferiores, né, os menores limites que podem ser aplicados. Então, isso também é um rigoroso controle pelas agências que produzem essas vacinas. Então, pessoal, lembrando, né, a importância da vacina, né, a prevenção para uma vida melhor não tem idade. Sempre procurem, né, ver o seu calendário vacinal, vacinem-se, usem essa ferramenta que a gente tem para produzir as defesas, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem me escrever. Aqui está o meu e-mail, alex.machado@ufms.br, tá? É o meu e-mail ali da UFMS. Então vocês podem me escrever, podem perguntar o que vocês precisarem. Eu estou à disposição para responder vocês, tá? Então, muito obrigado por tudo e a gente se vê numa próxima aula.